Dá para fazer um resumo aí da importância que o Aristóteles tem para a filosofia no geral? Sim, sim. Bom, Aristóteles foi... Ele é o terceiro dos grandes pensadores gregos, então, na linha principal da filosofia clássica, nós tivemos Sócrates. Sócrates era escultor, era guerreiro, foi acusado, né? Foi injustamente acusado, preso e foi morto dando testemunho da verdade. Então isso muda muito da história da filosofia. E o principal aluno de Sócrates foi Platão. Platão foi o primeiro, e Sócrates não tinha obra escrita, né? E aí Platão foi o primeiro a debater todos os temas que nós imaginarmos assim na filosofia. Debatia justiça, política, estética e tal. Tanto que o Alfred Whitehead fala que a história da filosofia são notas de rodapé a Platão. E Platão, enfim, fundou a academia. A academia foi um grande centro, né, de reunir pessoas inteligentes, pessoas de destaque na sociedade e educar eles na filosofia. E o principal aluno da academia foi Aristóteles. E dos três, Sócrates, Platão e Aristóteles, o que deixou a obra mais influente, a obra que mais impactou assim, a nossa civilização, a forma como nós debatemos os temas foi, sem dúvida, Aristóteles. Por quê? Aristóteles foi a primeira pessoa a fazer um estudo comparado das constituições e começou a sistematizar o estudo da política. O nome Ética, que é tão popular, em grande parte popular por causa do livro de Aristóteles, que é Ética Nicômaco, que falava quais eram os melhores hábitos, o melhor caminho de vida. Até hoje, a poética de Aristóteles é usada para fazer roteiros em Hollywood, porque a estrutura narrativa, várias coisas você tira dali. Retórica, Aristóteles escreveu um baita livro sobre retórica. Quando os criadores das máquinas lógicas foram fazer o computador, eles foram beber da lógica de Aristóteles. Aristóteles escreveu o livro da física, que foi um dos primeiros grandes livros de filosofia da ciência, que o Heisenberg falava: vocês não entendem física quântica porque vocês não leram Aristóteles. E se não bastasse tudo isso, assim, né, escrever sobre tantas áreas de maneira espetacular. Aristóteles fez o primeiro zoológico, inclusive, e a partir dele, de um aluno dele, em especial Teofrasto, que as classificações da biologia, como nós conhecemos, foram se desenvolvendo. Então, assim, é um negócio vastíssimo. Se não bastasse tudo isso na vida intelectual, ele formou Alexandre o Grande, que conquistou o mundo antigo. Então, é surreal o currículo de Aristóteles, é um dos pensadores mais influentes da história humana. Você fala bastante mal da minha faculdade, mas Ciência política? eu estudei pra caramba Aristóteles. Acho que foi um dos pensadores que a gente mais leu lá. Em ciência soviética, vocês viram isso? Ciência política. Afinal, ele falou sobre política, ele estudou muito Sim. sobre política. Platão também. Platão teve uma experiência política interessante Platão na a gente Sicília. não lia tanto. A gente Ele leu... acabou acho vendido que é como mais um escravo, livro, né? Platão, Ele acabou não? Pelo vendido como tirano escravo. Dionísio. Só para explicar o que é isso, Platão tentou dar um golpe na Sicília, porque esses três filósofos eram muito críticos da democracia ateniense. A democracia ateniense matou Sócrates, ela fracassou na Guerra do Peloponeso, que foi a guerra na qual Sócrates lutou, e depois ela foi decaindo até acabar, até cessar, né? Tanto que os três filósofos vivem num período de queda de Atenas. As pessoas pensam, o auge de Atenas, a democracia, quase como uma visão idílica. Na verdade, estava em franca decadência a sociedade e os filósofos não deixam de apontar isso frequentemente. E aí Platão, na tentativa de criar um regime melhor, vai para Sicília e tenta dar um golpe lá. Só que daí o golpe dá errado, Platão é preso e é vendido como escravo. E daí os alunos compram ele de volta para libertá-lo. Então foi uma... Enfim, aí Platão desiste da política e resolve só focar na educação. Mas Aristóteles foi muito mais bem sucedido nessa área. Aristóteles foi. Você falou também dessa questão da democracia. Há pouco tempo eu li um livro só sobre a civilização grega. Eles pegavam desde o início, desde as tribos, passavam por todo o caminho, chegando até o momento quase atual, né? Eles param antes da União Europeia, porque o autor escreveu isso, era da década de 70, se não me engano. Foi o Asimov que escreveu. Ele era um grande fã dos gregos, dos romanos. Sim. E aí, quando ele fala de democracia ateniense, o período de ouro foi com Péricles, que governou durante 30 anos. Sim. Bem democrático, né? E Péricles, que era um aristocrata, que era admirador, era ligado ao pessoal de Esparta, na verdade, que eram os inimigos de Atenas. Ele tinha parentes, enfim, então ele tinha coisas que ele admirava do inimigo. E Péricles era aluno de Anaxágoras. Anaxágoras foi uma das influências de Sócrates. E Anaxágoras foi um dos primeiros proto-monoteístas. Porque Anaxágoras falava que o mundo era governado por uma única inteligência. E aí isso pavimentou o caminho para o Sócrates ser um dos primeiros monoteístas filosóficos da história. Então é bem curioso, porque o Péricles é um bicho completamente estranho para a democracia ateniense e foi o maior líder dela, né?
É verdade. Esse Anaxágoras é aquele que falava sobre o Sol ser uma rocha ardente? Porque tinha alguns filósofos pré-socráticos que tinham ideias muito avançadas sobre o cosmos para aquela época. Sim, sim. Eu não lembro se era Anaxágoras ou Anaximandro, era um dos dois, mas eles tinham essa ideia de que, olha, o Sol é uma pedra ardente, a Lua só reflete o Sol, e a Lua é tão grande que ela deve ser maior que o Peloponeso. E o pessoal falava, como você é exagerado. Confundidos que tem Anaximandro, tem Anaxímenes e tem Anaxágoras. Jesus. Anaximandro e Anaxímenes são bem mais antigos que Anaxágoras. E Anaximandro tinha toda uma narrativa sobre a criação cosmológica e tal. Todos tinham, no geral, os pré-socráticos eram bem obcecados por esse tema, né? E, enfim, são dois pensadores diferentes, mas, salvo engano, Anaxágoras também falou sobre cosmologia. Bom, agora falando de Aristóteles, já citando um pouco da história dele, o Aristóteles foi aluno do Alexandre. Aliás, foi professor do Alexandre. Sim. Ele foi aluno do Platão, que por sua vez foi aluno do Sócrates. Então bebeu dessa tradição e depois passou parte disso para Alexandre. E aí você citou a democracia ateniense, que matou o Sócrates. O Aristóteles, no final da vida dele, acabou fugindo de Atenas para não ser morto também pela democracia, depois que o Alexandre foi morto. Sim. Inclusive ele falou, né? Estou fugindo para evitar que a democracia cometa um segundo grande crime contra a filosofia.